De longe, uma das coisas que eu mais odeio da sociedade no geral é a ideia mentirosa que eles nos vendem sobre o que é dar certo. Durante muito tempo, eu acreditei que algo ia acontecer, que eu ia conquistar determinada coisa e a partir daquele momento ali a minha vida ia ser plenamente feliz. E eu lembro até hoje que um dos meus maiores choques com isso foi a primeira vez que eu fiz terapia, porque eu realmente acreditava que depois de um tempo fazendo terapia eu ia aprender a lidar tão bem com as minhas emoções que eu ia ser uma pessoa plenamente feliz, que eu não ia me afetar com nada que ninguém falasse e que minha vida ia ser cor-de-rosa. Só que, depois da primeira sessão, eu descobri que na verdade é o contrário. Ser uma pessoa consciente, às vezes, é um pouco mais difícil, porque por mais que você consiga ter mais clareza sobre as situações, sobre os seus sentimentos, sobre as suas relações com os outros, é justamente por ser uma pessoa consciente que você tem que tomar decisões mais assertivas e isso muitas vezes é mais difícil. Eu gosto muito de um texto, se eu não me engano é do Clovis, que ele fala que a gente persegue a felicidade ao longo da nossa vida inteira. Quando terminar o ensino médio, quando entrar na universidade, aí você começa a estagiar, mas descobre na verdade que melhor mesmo é quando você foi efetivado. E, enfim, é uma busca incessante a vida inteira pela próxima fase que vai trazer essa felicidade que a gente tanto sonha. E é exatamente por isso que eu odeio a forma com que vendem o dar certo, porque é muito mentiroso. Não existe essa fase da vida em que depois de concluir tal coisa a gente vai ser plenamente feliz. E o que eu mais odeio nisso tudo é porque às vezes a gente está muito perto de evoluir, de começar a dar certo e, na verdade, desiste ou começa a repensar, será que é isso mesmo que eu quero e tudo mais? Porque o dar certo é um processo difícil e, na verdade, a gente está esperando pelo momento que as coisas simplesmente vão ser perfeitas e felizes o tempo inteiro. Uma das coisas que eu descobri que eram mais difíceis sobre a gente evoluir, tanto enquanto pessoa, quanto no trabalho, quanto em relação às outras coisas, é o abrir mão. As coisas novas, elas não chegam se elas não tiverem espaço para ficar. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu ou já conversei sobre isso, ou já gravei conteúdo sobre isso, porque é muito real. Nada vai chegar se não tiver espaço para ficar. E quando eu paro para pensar nisso, eu lembro de tantas situações assim da minha vida. Hoje, Suelen, que é minha melhor amiga, a gente só realmente se aproximou ironicamente, porque um tempo antes eu tinha me distanciado de uma pessoa que eu pensava que era minha amiga e na verdade não era. E esse processo de você abrir mão de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que você tem uma relação, inclusive de anos, é um processo muito difícil. A gente sempre vai esperar pela melhora do outro, pela resolução das coisas, enfim, seja lá qual for a situação. E o mais engraçado, assim, curioso disso tudo é que eu e Suelen, a gente tinha vários amigos em comum durante muitos anos e a gente nunca se conheceu. Do nada a gente começou a se falar pelo Instagram, não lembro quem foi que seguiu quem, aí eu chamei ela pra sair. Desde esse dia a gente não se desgrudou mais, a gente começou a sair todos os finais de semana, depois a gente passou um tempo basicamente morando junto, e ela é um dos maiores presentes da minha vida, assim, disparado. Mas eu acredito muito que essa relação ela só veio quando havia espaço para que ela ficasse, sabe? Se a gente tivesse conhecido em outro momento, talvez a gente não tivesse 10% da conexão mesmo que a gente tem de amizade, sabe? E é muito doido, porque muitas vezes a gente tá almejando coisas novas, a gente quer boas relações, a gente quer amizades incríveis, a gente quer um trabalho melhor, mas a gente não tá disposto a abrir mão daquilo que tem, que talvez ou seja ruim ou não seja tão bom assim, não seja o ideal, sabe? Mas a gente tem medo de ficar sem e aí por isso não larga. Às vezes é justamente esse não largar, não abrir mão que faz outras coisas melhores não chegarem na nossa vida. E aí que tá, antes de dar certo, tudo desmorona. Você tá disposto a abrir mão, a abrir espaço para que essas coisas boas elas cheguem e fiquem na sua vida? E talvez a parte mais cruel de tudo é que isso acontece durante nossa vida inteira. Se a gente quiser continuar evoluindo, a gente precisa realmente exercitar a ideia de que nada nos pertence, o que é nosso fica, o que não é para ser mais, vai. Isso não quer dizer que você tem que sair abandonando todo mundo quando quiser evoluir ou mudar de vida, mas às vezes mudar de vida e evoluir também significa abrir mão de algumas pessoas que podem ter feito sentido em algum momento e agora simplesmente não fazem mais. Busca esse livro daqui que eu acho que ele tem total relação com o que a gente tá falando e desde a primeira vez que eu li esse trecho, eu salvei para reler quando eu achasse que estivesse precisando, enfim. É a coragem de não agradar. Embora seu estilo de vida atual tenha algumas inconveniências e limitações, você provavelmente o considera prático e acha mais fácil deixar as coisas como estão. Na inércia, pode usar sua experiência para reagir de maneira correta aos eventos à medida que ocorrem e prever o resultado de suas ações.
É como dirigir seu carro velho, com o qual já está familiarizado. Ele pode chacoalhar um pouco, mas dá para conviver com isso e guiá-lo sem dificuldade. Por outro lado, quando alguém escolhe um novo estilo de vida, não é capaz de prever o que pode acontecer e nem tem ideia de como lidar com os eventos novos que surgirão. Fica difícil prever o futuro. A sua vida será cercada de ansiedade, talvez até passe a ser mais dolorosa e infeliz. Resumindo, as pessoas têm queixas e mais queixas, porém é mais fácil e mais seguro continuarem do jeito que estão, mesmo que se sintam insatisfeitas. Isso me lembra 100% as vezes que eu deixei para depois ou procrastinei algo que era muito importante para mim, porque me causava uma ansiedade muito grande não saber o que é que ia acontecer. A gente quer muito dar certo na vida e, como eu falei, eu não acredito que o dar certo é viver plenamente feliz, porque isso não existe, mas para que a gente realmente possa evoluir como pessoa e evoluindo também no nosso trabalho, nas nossas relações, é preciso abrir mão de saber o que vai acontecer. Quando você mantém as relações antigas que são ruins, por mais que elas sejam ruins, você já sabe exatamente como lidar, você já sabe exatamente que resposta ou que tratamento dá para aquela pessoa. Isso justifica porque muitas pessoas vivem casamentos infelizes o resto da vida, porque é muito mais fácil manter essa relação que é ruim do que simplesmente passar pelo processo de terminar, de começar algo novo. Você já sabe que resposta dá aquela pessoa, que tipo de tratamento, com quanto tempo as coisas vão voltar ao normal. E o mesmo serve para trabalho e para quaisquer outra coisa. As coisas ruins que a gente já está acostumado a lidar, a gente já sabe como lidar. E todas as vezes que eu mais procrastinei fazer coisas que eu sonhava era exatamente porque eu não fazia a mínima ideia do que ia acontecer. É muito difícil chegar num lugar em que você não conhece ninguém, é muito difícil passar por muitas coisas sozinho, porque o processo de evolução ele é um processo solitário, mesmo que você tenha uma rede de apoio, mesmo que você tenha amigos, mesmo que você tenha um relacionamento, existem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Então, no final das contas, evoluir como pessoa, se tornar alguém melhor, é muito mais difícil do que continuar na mesma, e é exatamente por isso que a gente procrastina tanto. É exatamente daí, inclusive, que vem o termo zona de conforto. Não é porque ela é confortável, é porque ela é previsível. Você já sabe exatamente como agir dentro daquela realidade, mesmo que não seja uma realidade boa. Sempre que chega perto do final do ano ou meu aniversário, eu fico muito reflexiva sobre, enfim, as coisas que eu vivi, etc, né? Acho que vai caindo essa ficha de que o tempo tá passando. E uma das coisas e um dos exercícios mais importantes que eu gosto de fazer é entender quais coisas eu preciso deixar de fazer, quais pessoas eu preciso deixar ir, quais situações, enfim, eu vou abrir mão. Porque para a gente conquistar coisas novas, a gente precisa abrir mão daquilo que já tem. E é exatamente por isso que é muito importante que a gente pense com calma, reflita com calma, porque eu acho que eu falei isso até no outro vídeo, né? Às vezes, para você ter uma rotina mais produtiva, não necessariamente você precisa colocar mais coisas nela. Às vezes, você precisa tirar para poder fazer as outras melhores. A mesma coisa serve para se tornar uma pessoa melhor. Quais vícios, quais defeitos seus você realmente quer melhorar? E isso é muito difícil porque a gente tem que confrontar nosso próprio ego. Ou, sei lá, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, muito ciumenta. E aí, às vezes, você não quer lidar com isso porque você acha que isso faz parte da sua personalidade e que curando isso você deixa de ser quem você é, sabe? A ideia que você construiu sobre você mesmo. Mas isso eu já acho que é para um outro vídeo. A reflexão que fica no final das contas é quais coisas eu estou disposta a abrir mão para que essa nova vida que eu quero viver chegue. E essa é uma resposta difícil. Enfim, beijo! Essa unha tá maravilhosa aqui, né? Mas enfim, vou fazer agora.